Meus amigos, com boa noite. Vamos dar sequência ao nosso trabalho sobre Teodiceia. Nós estivemos falando na primeira parte sobre a existência de Deus, e aí nós falamos sobre o ontologismo, em seguida falamos sobre o argumento ontológico e fizemos uma crítica do argumento ontológico. E hoje nós vamos falar sobre o fideísmo e o agnosticismo e fazer uma crítica também. Então, como é o argumento fideísta e agnóstico? Os fideístas sustentam que a existência de Deus não pode ser conhecida pela razão natural, mas apenas pela fé. Os agnósticos negam igualmente o poder da razão e as luzes da fé. O principal argumento de uns e outros é que os princípios de nossas demonstrações vêm dos sentidos, porque toda a nossa experiência é de origem sensível. Por consequência, tudo que ultrapassa o sensível é incognoscível e indemonstrável pela razão. E a existência de Deus, ultrapassando o sensível, é, ao mesmo tempo, indemonstrável. Então vamos fazer a crítica do argumento fideísta, começando por uma crítica geral. Quem fez essa crítica originalmente foi Santo Tomás, e ela é útil ainda para que a gente entenda o assunto. Então, Santo Tomás cita de início que a opinião fideísta e agnóstica injuria a razão natural, que encontra sua expressão mais perfeita na arte da demonstração, que dos efeitos se eleva ao conhecimento das causas. Ela quebra a ordem das ciências e compromete a integridade do saber. Se não há ciência do que ultrapassa a experiência sensível, é a ciência dos fenômenos da natureza que se torna a ciência suprema, e o conjunto do saber humano fica sem explicação derradeira. Enfim, a opinião fideísta e agnóstica censura como vaidade o esforço constante dos filósofos, mesmo os maiores, para demonstrar a existência de Deus. Seria inconcebível que este esforço procedesse de uma ilusão. E temos uma crítica especial, também de Santo Tomás. Ele responde ao argumento fideísta, assinalando que, em qualquer hipótese, nosso conhecimento da existência de Deus tem uma origem sensível, uma vez que toma por ponto de partida os efeitos sensíveis do poder divino. Então, sob esse aspecto, não nos pode conduzir a conhecer Deus perfeitamente, pois não existe nenhuma proporção entre suas obras sensíveis e sua natureza. Mas a demonstração tirada dos efeitos sensíveis é suficiente para nos fazer conhecer a Deus como causa destes efeitos, o que é o próprio objeto da demonstração. Então, de resto, a melhor refutação dos argumentos fideístas e agnósticos consiste em expor as provas da existência de Deus de tal maneira que seu valor se imponha à inteligência e a domine pela evidência do verdadeiro. E agora sim, vamos começar a falar das provas metafísicas da existência de Deus. Podem-se distinguir dois grupos de provas da existência de Deus: o das provas metafísicas
e o das provas morais, conforme essas provas partam da realidade objetiva do universo ou da realidade moral. Na realidade, toda a prova de Deus é metafísica, uma vez que a existência de Deus não é, propriamente, objeto de apreensão intuitiva e não pode ser demonstrada a não ser com a ajuda de princípios metafísicos. É possível, contudo, e ressalvada esta observação, conservar a divisão em provas metafísicas e provas morais. Então, quais são as observações gerais sobre as provas metafísicas? Primeiro, a experiência nas provas metafísicas. Estas provas também são chamadas muitas vezes provas físicas, por assinalar o fato de se apoiarem na experiência objetiva. Mas toda prova da existência de Deus, seja metafísica ou moral, deve necessariamente partir dos dados da experiência. Quer dizer, deve ter sua origem ou seu ponto de apoio nos seres e fatos concretos que a experiência nos revela, para elevar-se daí a um ser real, sem o qual estes seres, estes fatos e todo o universo permaneceriam inexplicados e inexplicáveis. Segundo, visão geral das provas metafísicas. Antes de expor os diversos argumentos, é útil tomá-los em conjunto, de forma sintética, a fim de tornar mais claramente acessível à inteligência o que constitui o eixo comum de uns e outros. Então, primeiro, aqui o fato do condicionamento universal. Tudo que vemos em torno de nós e tudo que a ciência cada vez mais nos ensina aparece-nos como um encadeamento de seres ou fenômenos que se sucedem e se imiscuem uns nos outros e assim formam séries que têm os seus anéis solidamente articulados. É a isto que podemos chamar de fato do condicionamento universal, pelo qual todos os seres e todos os fenômenos do universo encontram sua condição. Quer dizer, sua causa ou razão de ser num outro ser ou outro fenômeno. Todos os dias, quando você acessa a internet, você vê uma nova descoberta sendo apresentada e ela normalmente acrescenta alguma coisa a este elo. Ela continua a garantir essa sucessividade. No segundo momento, nós temos a causa primeira incondicionada. Então, de condicionado a condicionante, é preciso necessariamente chegar a um princípio ou a uma causa absolutamente primeira, absolutamente incondicionada e, consequentemente, colocada fora da série causal. De nada adiantaria prosseguir ao infinito, uma vez que a série causal, mesmo concebida como infinita, seria ainda condicionada no conjunto, quer dizer, composta unicamente de intermediários que transmitissem simplesmente a causalidade. Então, a lâmpada, por exemplo, alguém vai falar, a causa da luz aqui é essa lâmpada que é muito boa. Mas ela é a causa primeira da iluminação? Alguém vai falar, não, é o interruptor. Alguém vai falar, não, é a caixa de iluminação aqui da sua casa. Ainda não é o relógio de distribuição
de energia da residência, lá onde o pessoal faz a leitura. Não, mas não é, é o gerador ali no poste. Mas ele depende da empresa que distribui energia. Aí chegamos lá na usina, depois, né, de geração de energia lá no rio, lá na represa. Ou ainda, o alongamento, o fortalecimento é por causa do Qigong, que treinamos devido ao kata. Do kata, o comitê. Do comitê, a defesa pessoal. Então, aqui justifica uma situação aí do treinamento de Kumyuchi. Na ordem causal, é o primeiro termo incondicionado que produz tudo, pois o resto não tem por função senão transmitir o movimento ou o ser. Então, um canal, por mais longo que seja, não é a explicação da água que nele circula. Apenas a fonte explica a corrente. Da mesma forma, não se explica o movimento das bolas de bilhar multiplicando o número das bolas, mas unicamente recorrendo, qualquer que seja o número de bolas, à mão, que é a causa primeira do movimento que as bolas transmitem umas às outras. Então, é o que a gente insiste muito no Kumyuchi, na defesa pessoal. Não fique olhando a arma, não fique olhando a faca, ela não se move, ela é movida por outro. E temos a causa universal absolutamente primeira, então. Esta investigação só pode terminar numa causa única, e por isto mesmo universal, pois a causa absolutamente primeira não pode ser senão única. Se ela fosse múltipla, seria necessário supor que as causas absolutamente primeiras são independentes umas das outras, senão elas não seriam absolutamente primeiras. Esta suposição é incompatível com a unidade e a ordem que reina no universo, e inconciliável com as exigências da razão, para a qual o inteligível, o ser e o uno são convertíveis, conforme nós vimos em ontologia. Se assim não fosse, seria necessário admitir que a lei absoluta das coisas não coincide com a de nosso pensamento e que, apesar do absurdo ser inconcebível, pode, entretanto, constituir o cerne das coisas. E nisto existe uma incompatibilidade radical, uma vez que, como já vimos na crítica do conhecimento, lá atrás, os princípios da razão não são nada mais do que as próprias leis do ser. É necessário, então, concluir que só existe uma causa absolutamente primeira. E que esta causa, pela própria definição, sendo absolutamente primeira, não depende de nenhuma outra e domina todas as séries causais. Deve ser um ser necessário, de tal ordem que não possa não ser, exista por sua própria essência e tem em si a razão total de sua existência. E aí nós temos alguém que vai criticar tudo isso. Então nós temos a objeção kantiana. Kant levantou contra o valor das provas da existência de Deus uma objeção geral que a gente vai examinar aqui. Então todas essas provas, diz ele, apoiam-se no princípio da causalidade, pelo fato de que procuram mostrar que Deus é causa do universo. Ora,
O princípio de causalidade não tem valor a não ser na ordem da experiência sensível. As provas de Deus são, portanto, ineficazes. Como é que a gente responde a isso? A esta objeção, vamos opor o seguinte. Em primeiro lugar, o que é princípio da causalidade, como nós o empregamos aqui, não nos serve mais do que para provar que o universo exige uma causa. E isto em virtude mesmo do que aprendemos no universo. E de forma alguma para definir o que é ou deve ser em si esta causa. E de acordo com o que estabelecemos na crítica do conhecimento, que o princípio de causalidade não é uma forma subjetiva, a priori e arbitrária de nossa razão, mas uma evidência objetiva, aprendida no próprio ser dado à experiência, e por consequência válida proporcionalmente para a universalidade do ser. Segue-se que, então, ao contrário do que afirma Kant, o uso transcendente do princípio de causalidade é legítimo e rigorosamente válido. Boa noite aos chegantes, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou fazendo vocês perderem Gênesis, né? Hoje eu marquei mais cedo para não perder. Vocês assistem novela aí? Não assisto. Nem sei o que é. Então, rapaz, sabe aquele monte de linha que o pessoal enrola, gata gosta, adora brincar? Novelo. Vem de novena, de 9 meses. Então, eles te enrolam durante 9 meses, pelo menos. É uma assim. Tem umas novelas que vão mais além, duram mais ainda, demoram mais ainda, né? Eles começaram a fazer uma novela aí chamada Gênesis, que é para falar sobre a Bíblia. E até um tempo atrás a gente se propôs a fazer um estudo religioso crítico, lembram? Nossa, seria até muito legal assistir isso aí agora para poder fazer a crítica que a gente tinha começado lá atrás. Mas é muito legal, porque, claro que eu não vejo tudo, vocês não deixam eu ver, né? Eu vejo só uns pedacinhos por osmose depois. Mas é muito legal as vestimentas, sabe? Como é que eles... Gente, é brincadeira. É da Record? Eu acho que sim, rapaz. Eu nunca sei que canal é, mas acho que é sim. Mas é absurdo. Desde o primeiro, eles conseguiram assim, um visual. É brincadeira. Eles pegam uma garota lá, simpática, coloca lá aqueles negócios no olho, na testa, na cabeça, aquelas coisas. Eu não vou nem falar o que é, que vocês sabem o que eu estou falando, né? Aí você olha assim, põe o óculos e fala, meu Deus, o que é isso? Não é possível, né? Muito legal, os cenários, né? Mostram os locais, inclusive aqui do Brasil, né? Mas é uma superprodução mesmo, muito bacana, de fato, sabe? E é interessante que eles já colocam ali um Deus de uma forma assim mais pessoal, mais humana, bem próximo, né? Um Deus que fica de mau humor, igual a gente, tem umas crias também e tal. Mas é interessante, né? É legalzinho. E aí, pessoal, o que vocês contam? O que vocês falam sobre esse bate-papo da última aula de hoje? De verdade. É bastante complexo, né? É legal encarar as duas formas de ver, independente da crença que a gente tem. E aí, Rocha? Eu acho difícil. Complexo de entender também. É como eu disse, a gente... Na verdade, é legal quando a nossa crença coincide com a ciência, né? E isso é o bacana, acreditar no que é comprovado e não no que é nos posto, como justificativa ilusória, enfim. Basear na ciência, normalmente é o mais seguro para nós. É interessante o seguinte, como nós vimos lá em lógica, lá atrás, definir é você dar um passo para trás para você poder ver o todo, e aí você diz o que ele é.
Então, quando você vai definir Deus, você vai dando um passo cada vez mais para trás e você percebe que não te sobra mais espaço. É muita coisa, é muito grande. E vocês vão perceber que no que a gente falou hoje, depois podem verificar, todos os termos, aquela causa primeira, aquele ser universal, tudo isso aí está sendo utilizado agora. Então, qualquer pessoa vai entender um pouco, mas em níveis diferentes. Realmente fica diferenciado. E o interessante é que quando a gente fala de metafísica, muitas pessoas, mesmo Kant, têm uma ideia de que nós estamos dormindo, estamos voando, estamos sonhando. A gente está falando de alguma coisa sem fundamento na realidade. O que comprova que essas pessoas, mesmo Kant, não teve a paciência de ler Aristóteles em profundidade. Porque o que nós estamos insistindo o tempo todo é partir de uma realidade concreta, partir da possibilidade dos sentidos, partir da própria ciência para conseguir ter uma argumentação, uma compreensão racional dos princípios da deidade, né? Porque o negócio realmente é bastante profundo. Mas eu queria saber de vocês, está valendo a pena isso aí? Tem alguma novidade? Estão careca de saber de tudo isso? Ou tem alguma coisa assim legal? Vale sempre a pena sua aula, Shihan. Sempre tem alguma coisinha que eu já vi na escola, mas nada comparado ao que você dá de aula. Então, pessoal, vou contar para vocês. Como a gente falou assim, metafísica, eu disse que a gente... falar desses assuntos todos que a gente falou é praticamente voar, né? Então, a pergunta para vocês: um triângulo estava voando e o outro não. Vocês sabem por quê? É porque um deles era a asa delta. Foi fraquinha, né? Não consegui tirar um sorriso. Não, eu perdi o começo. Não, então vamos para outra. Por que um frango conseguiu voar e o outro não? É porque um dos frangos era frango a passarinho. Essa foi legal. É que o pessoal, Rocha, no final da aula, ficavam tão sérios que eu comecei a achar que era Avatar. Só tinha foto desse jeito ali. Não enchia nem os cílios, não é verdade, ô Hélio? E eles não respondem também, não é verdade? E o Hélio não está nem ouvindo, mas ele já está no Instagram dele. Aparecia ali a imagem das pessoas, mas ninguém se mexia, não sorria, todo mundo. Aí eu falei, não, vou começar a contar uma piada no final, bem básica, bem bobinha, bem chatinha, né? Mas para ver se o pessoal está vivo, manifesta alguma coisa. Mas o Hélio sempre ficou numa penumbra, né? Ele já fica ali numa penumbra, não dá para entender se ele está dormindo, se ele tá... Então não dá para ver para onde que ele está, se ele está olhando para a tela, se ele está dormindo, né? É verdade. Ele deixa uma luz ali de fundo ali só para não ficar numa penumbra ali, só nunca dá para saber. Pessoal, que bom, muito feliz no feriado vocês todos estarem aqui participando. Muito bom. A gente atrasou um pouquinho, estava meio corrido ali, mas deu tempo. Cheguei em cima da hora. Maravilha, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Um grande abraço. Desliga esse dedão aí, tá? Eu não sei. Não é você. Ah, tá difícil também, é só isso. Uma boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais.